Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Nosso tema de hoje é sobre o desafio de manter-se no trabalho esotérico gnóstico. Sabemos quão é desafiador este trabalho, mas por que ele é de fato desafiador? Quem nos desafia? Excelente pergunta, Amanda, e bem-vindos, estudantes, para mais um episódio. Para que a gente possa desenvolver esse tema, é válido falar desse trabalho esotérico gnóstico. Esotérico, esse esotérico com S, ele fala de um conhecimento, de uma busca interna. Então, quando a gente está falando desse autoconhecimento, a gente está falando disso. E gnóstico é o que algumas vezes já mencionamos, que é essa busca pela sabedoria, essa busca pelo ser. E sobre a dificuldade de manter-se, por que é tão desafiador? Justamente porque existem vários pensamentos em nossa mente, cada qual com seus sentidos, cada qual buscando uma coisa diferente. Então, quando nós nos comprometemos com o caminho da retidão, não é do dia para a noite que nós vamos realmente seguir um caminho reto. E isso remete ao episódio anterior, quando nós falamos da paciência que o estudante precisa ter nesses estudos. Então é desafiador até que nós tenhamos esse profeta interno que vai pregando essa palavra de salvação, que são sintetizados nos 3 fatores da revolução da consciência, e aos poucos nós vamos eliminando, nós vamos sintetizando esses pensamentos. Então, quem nos desafia é o próprio pensamento, que a gente, dentro dos estudos, a gente olha como essa questão do próprio diabo, que é esse que é uma sombra do Criador, uma sombra de Deus, que está roubando essa nossa energia. Falamos alguns episódios anteriores dessa busca por sentidos na vida e o quanto isso acaba sendo instintivo e nos leva a perder a energia. Então, ao passo que nós começamos a observar esses pensamentos, esses desvios, nós começamos a perceber aí os desafios. E a necessidade da perseverança para que a gente se mantenha firme com as quedas que advêm, mas que a gente se mantenha firme. Então, os desafios, eles não são ruins. O pensamento, quando ele nos desafia, justamente porque existe uma resistência ali, é algo que nós percebemos como um potencial desenvolvimento de uma virtude. Até também tem uma frase dentro da gnose que fala que a maior alegria de um gnóstico é quando encontra um defeito seu. E aí está um grande desafio da síntese dele. Por isso que a gente fala de que não fale que as coisas são difíceis, porque realmente elas vão se tornar, mas troque essa palavra por desafiador, porque você está desafiando isso, a fim, claro, de desenvolver consciência. E é bem colocado, né? A pergunta bem interessante, né? O Lincoln já abordou, mas esse desafio, para quem está no trabalho esotérico gnóstico, ele sabe que a gnose em si, ela não está em nenhum lugar, e o único lugar que você encontra ela é dentro de você. E essa sabedoria latente. Então, por isso que você, quando encarna essa gnose através do trabalho, esse desafio que o Lincoln trouxe aqui, que são os nossos pensamentos, por que é tão desafiador? Porque somos múltiplos. E nessa multiplicidade, não tendo propósito, fica bem complicado. Pouco a pouco, quando vamos desenvolvendo esse centro de gravidade permanente, que até falaremos mais, né, certamente à frente, onde você vai tendo esse ponto, e nesse ponto você vai lidando com todos esses pensamentos e trazendo essa individualidade para ser um ser íntegro, individual. Aí sim realmente acontecem as coisas. Por que o desafio ele vem e acontece? Porque todos esses pensamentos criados, todos os nossos filhos, eles conhecem todas as nossas manhas, artimanhas, desejos, tudo que a gente tem, porque eles foram criados por nós
e eles vão voltar ao Criador, e eles sabendo todos os teus pontos fracos, eles são os melhores professores. Então, olhando dessa forma o agregado psíquico, olhando dessa forma os pensamentos, a gente vai ver que ele está ensinando aquele que se desafia, no caso, a si mesmo, porque esses agregados não são mais do que as minhas próprias reflexões no espelho, aonde eu vou lidar com elas. E eles ensinando e eu se auto-observando, fazendo essa síntese, eu vou aprendendo muito com eles. Agora, quando eu não tenho essa consciência, não consigo ter esse ponto, eu vou ficar brigando com o espelho. Como o Lincoln falou, o diabo nos desafia, o pessoal olha num diabo lá na frente. Eu entendo que o Lincoln fala aqui do diabo sendo os próprios pensamentos na nossa mente, né? Mas se tivesse um diabo fora, seria muito fácil todo mundo se reunir, matar o diabo e todo mundo estaria santificado, porque não existiria mais o mal fora. Só que ele está dentro de nós, assim como a divindade está dentro de nós. Então o trabalho aqui desafiador é você, a cada instante, nem é cada hora, cada dia, é cada segundo, você estar atento a você mesmo. Já reparou nisso, né? Essa gente conversando aqui, só nesse período, quantos já vieram aqui me desafiar para me sair desse ato consciente de estar falando? Esse desafio é constante, por isso é desafiador e poucos querem pegar isso e fazer. Vale mais eu procurar uma distração, sair e deixar a vida me levar. Esse seria o melhor caminho. Só que como a gente quer a realização e está cansado de ficar nessa roda, nessa repetição, a gente começa a encarar isso de frente. E aí o desafio vai ficando cada vez mais árduo, mas porém a recompensa é maior também. Quando a gente vence a tentação, a gente gera a luz, como a gente vem falando. Esse diabo, até como foi colocado, esse opositor, né? Como nós aqui estudantes, nós sabemos que esse opositor é tão somente uma sombra nossa, que nos persegue. E quando nós falamos em sombra, olhamos para os nossos antepassados, toda essa ancestralidade que vem buscando aí reproduzir comportamentos. E como? Através de pensamentos, como nós sabemos aqui de uma forma até hereditária, a gente vem com toda uma carga genética aí de várias condições aí, posso colocar assim, de momento impostas pelo inconsciente e que vem buscando o quê? Saciar esses desejos para que eles foram criados. Então isso aí que deixa nós muitas vezes nesse desconforto quando eles não conseguem obter isso. Então nosso trabalho de uma forma psíquica aqui é justamente olhar para esses desejos e ao invés de nós reprimirmos eles, tentando não aceitar, não, recebê-los e tentar, de momento, compreendê-los. Mas não dando aquilo que eles pedem. É o mesmo que nós fazemos aqui, que é orientado da gente não dar o peixe, sim ensinar a pessoa a pescar. E em relação ao desafio, tem uma frase que diz que o difícil é encontrar o caminho. Mas mais difícil é se manter nesse caminho. E por quê? Porque até um momento nós viemos caminhando de uma forma inconsciente e tão somente reproduzindo esses comportamentos que eu estava falando. Ou seja, eu estou alimentando. Esse alimentar, ao mesmo tempo que eu posso estar reforçando pensamentos já existentes, eu posso estar também criando novos pensamentos. E aí, quando nós começamos a olhar para essa realidade de que tudo isso que acontece para nós nesse ambiente que a gente chama de mundo, que é mental, é tão somente uma projeção do meu inconsciente, onde de alguma forma eu me deparo com situações minhas de existências passadas, né? Ou seja, esses ancestrais que eu estou falando. E tudo aquilo que eu fiz de uma forma inconsciente agora retorna a mim. Para quê? Para que eu acerte as contas. Então, para aqueles que hoje estão se vendo como vítimas, eles estão olhando para esse mundo como um inferno. Mas por quê? Porque eles, nossa, eu não fiz nada e está acontecendo isso e aquilo. Então, se vitimizam por quê? Porque eles não têm esse conhecimento. E muitos até, acredito que tenham, no entanto, negam que esse mundo realmente seja uma projeção.
Então, enquanto nós não aceitarmos, né, que essas retaliações, essas reverberações aí desse inconsciente sejam meus e que eu preciso lidar com isso, ou aceitar de momento, e posteriormente ir compreendendo, eu vou conflitar com esse mundo. Então, o desafio é que a gente reúna todas essas condições aí, como a gente ensina na gnose, de eu ter esse conhecimento, somente em relação às leis, e posteriormente, né, estudando essas leis, posteriormente eu entendo essas leis e depois compreendo essas leis. E aí o trabalho em si, a gente já aprendeu, né, dentro desse desafio que a gente pode ir eliminando essa ancestralidade, ou seja, esses pensamentos. Temos a transmutação sexual agora, que, né, nós trouxemos em episódios aí passados, onde a gente vai reunir essa energia necessária para se fazer esse trabalho. Por que da energia sexual? Porque com a energia sexual nós conseguimos dar um mergulho mais profundo nesse inconsciente e lidar com questões aí mais desafiadoras. Que sem essa energia, eu percebo que a gente não dá conta. Porque tem pensamentos em situações assim que são muito difíceis. Claro, com o tempo que a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo que é tão somente uma ilusão. Mas se eu não tenho essa consciência, é claro que eu vou... Esse desafio eu acabo perdendo. Por quê? Porque eu ainda estou lutando contra alguma coisa que eu acho que está fora. Então, o desafio maior é eu, de momento, ter esse entendimento e depois ir compreendendo essa sombra e dissipando essa sombra. É porque até muito, como você, usando o seu exemplo, né? É muito comum a gente querer culpar o externo, né? Ou outras, até mesmo outras pessoas. Mas esse é o ponto de partida. É eu, como você até trouxe, de primeiro momento, entender toda essa criação que eu mesmo fiz, né? Para que agora eu possa estar recolhendo e trabalhando isso, acertando as dívidas, né? Vamos colocar assim. Porque é nesses pequenos desafios do dia a dia que vem esses testes, que vem essas provas para ver como realmente você está se comportando e trabalhando, né? Fazendo esse trabalho. Que isso é importante, porque não adianta eu só ser alguém assim, eu sou um estudante gnóstico, então só em momentos onde eu estou reunido com grupos ou até mesmo em aulas que eu me comporto de tal maneira, né? E quando eu estou sozinho, eu sou reativo, né? Culpo as pessoas, enfim. Esse trabalho ele é constante a todo momento para que você consiga captar tudo isso que chega até você. Como se, até como dito popular, né? O feitiço vira contra o feiticeiro, mas é realmente você conseguir entender que essa criação tá voltando e agora é o momento, agora é a oportunidade, né? Esse instante que é a oportunidade para que você recapitule tudo isso e vai acertando suas contas. Sim, claro que num olhar mais profundo, essas pessoas que, essa sombra, né, que você colocou, que buscam essa cobrança, eles vêm cobrando de nós de alguma forma. E nós, enquanto não olharmos para eles como alguém que está buscando uma salvação, que está pedindo socorro, está pedindo ajuda, e a gente abraçar a causa e tentar resolver isso, a gente vai ficar o quê? Conflitando. E quando a gente fala até, inclusive, em perfeição, né, de chegar até uma perfeição, a gente está falando do quê? De alcançar e ser um Deus. E vamos colocar, né, mais lá na frente, tá, você é um Deus, você vai olhar para esse mundo e vai dizer que tem alguma coisa errada com o mundo? Claro que não. Por quê? Porque se Deus ele já tem uma compreensão de que é um acerto de conta. Então, se tem alguém sofrendo, é porque não quer pagar. Então, Deus olha dessa forma. Por que não tem julgamento em relação a esse olhar de Deus? Porque ele está olhando para os dois lados da moeda. Onde aquele que está sofrendo hoje foi aquele que alojou. Aí, tá tudo certo. E muitas pessoas têm dificuldade no âmbito gnóstico de compreender que a Kundalini só ascende de acordo com os méritos do coração. Mas, primeiramente, o que seria a Kundalini? O que significa a Kundalini? Kundalini, então, de uma forma esotérica, Kundalini, ele tem um significado do fim de uma cauda. Então, desse
Kundalini. Então, como se fosse um fim de uma linha. Esse fim dessa cauda, ou seja, eu parar de alimentar esse órgão que é colocado pela gnose de kundartiguador, que é uma cauda satânica, que é uma colocada, claro, a gente olha assim pro satânico, uma coisa, é essa sombra, como eu falei, dessa ancestralidade. Então, a gente, vou parar de alimentar isso. Isso vai fazendo, conforme nós vamos fazendo um trabalho esotérico, bem colocado pelo Lincoln ali, esse esotérico com S, que é um estudo interno, essa cauda, ao invés da gente pegar e baixar, a gente começa a subir, que é o próprio cóccix ali, onde, né, você tem o osso sacral. E esse fogo, conforme ele vai subindo, através da eliminação dos pensamentos e também da transmutação sexual, é chamado de Kundalini, essa energia. E ela vai subindo, e ela vai chegar até, né, o chakra coronal, como nós colocamos. Só que para chegar até lá em cima, é claro que cada movimento dessa Kundalini que ela só faz se nós tivermos esses méritos. Esses méritos quer dizer o quê? Que enquanto essa história nossa, dessa ancestralidade que está no nosso DNA, ou seja, dentro do nosso sangue, e que passa pelo coração, e esse coração vai se limpando, eu vou eliminando essas toxinas, esses meus delitos, esses meus erros, que é, voltando até a Virgem, né, como a gente falou, a gente vai se purificando, essa Kundalini, essa energia vai subindo. Mas se o meu coração ele não está sendo limpo, eu quero que o meu Kundalini acenda, mas lá está dizendo que você não está fazendo trabalho nenhum. Conforme eu vou limpando esse meu sangue, ou seja, esse meu DNA dentro do sangue, aí o Kundalini ele vai subindo. É bem interessante, porque o Kundalini até a gente vai estudar mais à frente, né, até a questão dos chakras, igrejas e tal, onde vai estar atrelado a esse Kundalini, que é esse fim desse órgão kundartiguador dessa cauda. A gente até traz, até no mito da criação, as serpentes, tem uma serpente, né, que eles colocam como a serpente Kundalini, que é que sobe, e colocam como a tentadora, que é que desce. Então, essa tentadora é que faz essa cauda kundartiguador fazer cada vez mais, né, que a gente vai descendo, né, através dessa cauda. Já ao contrário, quando a gente usa essa energia da forma que a gente falou da transmutação, a gente recolhe essa cauda, a gente faz com que essa energia nesse cóccix, ela seja uma energia tamanha que ela consiga fazer com que esse orifício nosso da coluna abra e ela vai subindo de grau em grau nas 33 vértebras que a gente tem. Por isso que se diz que o discípulo é medido pela coluna, né? Que aí um mestre de grau 33 que tem essas 33 vértebras é quando já conseguiu essa subida até aqui em cima, como o Oracis falou, dessa energia, que seria a mesma energia do Espírito Santo subindo, essa energia de Kundalini, esse forrate, esse fogo. São várias questões, né, que a gente vai atrelar e estudar mais a fundo, mas que seria o Kundalini, que é essa serpente, que até no Oriente, né, eles cultuam essa serpente. No Ocidente aqui já tem uma aversão contra a serpente porque eles enxergam essa tentadora. Você conseguir olhar as duas partes e a simbologia toda, a gente vai entender isso, esse contexto, né? E aí, dentro dessa outra parte que você falou dos méritos do coração, até a Horacide já trouxe aqui, né? A gente vai percebendo que cada vez que a gente fica angustiado, magoado, a gente traz toda essa corrente sanguínea para o coração, nessa diástole e nessa sístole. Então, enquanto a gente tiver com toda essa nossa questão de gama de traumas, questão de julgamentos, ira, raiva, luxúria, isso tudo vai vir para o coração. E o coração o que vai fazer? Recebeu esse material, não consegue trabalhar, joga de novo para a corrente sanguínea, ação e reação. Volta todo do mesmo jeito que entrou, né? E vai para ser reparado novamente. Então, quando o discípulo começa a eliminar todos esses defeitos, todas essas mágoas, toda essa luxúria, ira, inveja, começa a trabalhar, a corrente sanguínea começa a fluir de forma mais branda, chegando no coração já de forma mais elevada, e o coração fazendo um trabalho mais tranquilo, ele volta essa energia de outra forma.
Então, quanto mais a gente for trabalhando esses pensamentos, essa corrente do ir e vir, mais puro vai ficando o coração, porque ele vai transmutando esse sangue, e aí nossos problemas de saúde, tudo que a gente tem aqui, né, que a gente sabe que é o que traz a dor, acaba sendo extinguido. Então vai tendo méritos no coração, porque o coração vai ficando purificado. Você não vai trazendo coisas envenenadas para o coração, você vai trazendo coisas puras. E aí entra os méritos para subir essa serpente, para ir pouco a pouco graduando e entrando no caminho da perfeição. Sintetizando o que eles trouxeram aqui para que fique de forma prática para o estudante, Kundalini nada mais é do que nossa Mãe Divina. Tanto que um dos nomes é Divina Mãe Kundalini. E falando de méritos do coração, tudo é mérito. Tudo que a gente recebe diariamente é mérito. Isso de forma positiva ou negativa, depende como é encarado. Mas quando nós falamos de mérito do coração, é porque ele é a síntese. Ele é o nosso sol interior. Então ela acende, essa energia sobe, e a gente pode olhar no primeiro momento como uma energia que ela acende pela nossa coluna, mas olhemos como essa nossa ascensão para um outro patamar de consciência. Então nós ascenderemos conforme o trabalho mencionado. E qual é esse trabalho que tanto reforçamos aqui? Não esquecermos a nossa Mãe Divina, Kundalini. Solicitando, pedindo, implorando a sua ajuda diante dos desafios que nos surgem. Porque se nesses episódios, nessa nova temporada, nós estamos destacando tanto a transmutação sexual, é válido relembrar mais uma vez que nós só fizemos isso a partir do momento em que trouxemos por diversas vezes a importância da eliminação de pensamento. Só o trabalho da transmutação sexual não é garantia dessa subida de Kundalini e, de maneira mais clara, dessa nossa ascensão para um outro patamar de consciência, para a nossa autorrealização. Então, ao trabalharmos com a transmutação sexual, é condição imprescindível lembrarmos da nossa Mãe Divina, pedindo para que ela nos ajude nesse desafiador caminho, que está atrelado diretamente aos pensamentos, aos egos. E só para destacar mais uma vez essa importância, até como o Lincoln falou, que se eu trabalho tão somente com energia da transmutação, vou só transmutar e não elimino, esses méritos não vão acontecer porque o coração não está ali, todo ele, né, intoxicado, né, de pensamentos. Então não funciona. Ao mesmo passo que também, se eu for só eliminando pensamentos, vai chegar numa parte onde eu não vou dar conta porque eu não tenho energia. Então o trabalho, de alguma forma, ele se anula. É que um se interliga com o outro, né? Ou seja, os três fatores precisam estar acontecendo para que, né, a gente possa atingir esses méritos do coração. O venerável Mestre Samael nos fala que devemos cuidar da nossa energia sexual como quem cuida da própria vida. O que seria esse cuidado nesta senda? Então, a gente falou no episódio de transmutação, e dentro desse episódio a gente viu que toda essa nossa energia sexual é da onde viemos. E essa energia preservada, ela é a nossa própria vida, né? Que a gente vai trabalhando e tendo vitalidade e tudo mais para chegar a essa perfeição que a gente fala. Então, cada vez que você joga fora, você está jogando um restício da tua vida fora. Por isso, cuidar como se fosse tua própria vida, porque ela é a tua própria vida. Uma vez você desprendendo, são muitas partículas solares, né? Muita energia que você desprende e é uma pequena morte que você tem. Então, todo ato sexual que você vai e tem a queda através do espasmo, você está morrendo pouco a pouco. Por isso, quando você entende isso, você cuida dela como a sua própria vida, porque ela é a sua própria vida, e você fazendo essa transmutação dela, você chega realmente a nascer para ser o real e não o ilusório da existência que vivemos aqui. E onde estão esses cuidados, né? Essa energia sexual, claro, dentro da transmutação sexual, mas em 3 patamares.
pensamento, palavras e ações. Porque não é só o ato sexual em si, mas a energia, a nossa energia, que por si só é energia sexual, é energia de criação. Então é esse cuidado, ou seja, o pensamento com aquilo que perpassa pela nossa mente, o que nós falamos, por consequência, e claro, as ações. Através disso nós nos conhecemos. Inclusive, até foi falado da perfeição anteriormente. O Mestre Jesus Cristo fala: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Se ele menciona isso, ele não fez por uma mera brincadeira. Ele fala com seriedade de que nós podemos atingir essa perfeição tal qual nosso Pai do céu. Né? Nesse sentido de outro patamar de consciência. Na gnose fala-se também sobre os 3 caminhos que são sintetizados no 4º caminho. Pode falar melhor a respeito desses 3 caminhos? Sim, até de uma forma mais sintética aqui, são 3 caminhos que todo neófito precisa fazer e, melhor, deve fazer, porque é através de cada um desses caminhos que nós vamos conseguindo aí nos manter e até lidar com esse caminho aí que é desafiador. Um deles é o do fakir. Então, esse fakir, ele é o quê? Tem-se muito lá na Índia, pessoas que elas buscam uma disciplina, até algo para desenvolver à vontade. Então, eles ficam em uma posição X lá e permanecem naquela posição por vários dias até, né? Para quê? Para dizer, olha, eu consigo fazer isso. Então é um processo que nós vamos trabalhando. Claro que a gente vai trazer isso de uma forma psicológica, que esses desafios vão acontecendo todos os dias, onde a gente precisa desenvolver a própria paciência, até como a gente falou, de saber lidar, né, com essa dor, do desconforto e sem ficar reclamando. Vamos colocar que seria nesse sentido. Ou seja, eu vou desenvolvendo toda essa disciplina, e essa disciplina ela é muito importante porque através dela é que eu vou conseguir fazer um estudo dessa parte, principalmente psicológica. Como é que eu vou entender todos esses processos? Precisa fazer um estudo. E para fazer um estudo, a gente sabe que a gente precisa o quê? De disciplina. Aí eu adentro já nesse caminho, que é o caminho do monge, que é o segundo caminho. O monge é alguém que, né, de uma forma assim, também superficial, alguém que fica lá dentro de um mosteiro estudando. Então ele se fecha para o mundo e fica estudando. E por que esse monge? Porque alguém que está fazendo ingerindo essas informações para depois, né, essas informações serem colocadas aí em prática. Volto, né, a dizer que esse caminho também é um caminho que a gente, né, de uma forma simbólica faz aqui, porque a gente busca esse conhecimento para depois a gente colocar ele em prática. Aí vem o caminho do yogi, que daí é esse caminho de alguém que já começa a praticar os ensinamentos que aprendeu. E para que isso? Para ele ser esse cientista, que a gente fala que é o cientista de si mesmo, ou seja, eu vou percorrendo esse caminho interno e eu vou percebendo, né, para onde eu estou andando, eu vou experimentando tudo isso. É um conhecimento que a gente chama de conhecimento de causa, onde eu apalpei aqui. Assim como a gente sabe que o fogo, né, queima, então a gente passa esse ensinamento sabendo, né, como que ele funciona. Por quê? Porque de alguma forma ele foi praticado. E aí esses 3 caminhos fazem, ou melhor, me conduzem aí para um 4º caminho, que é para um monge urbano, onde eu consigo fazer esses outros 3 caminhos dentro da sociedade. Não preciso me isolar, não preciso ficar lá parado, né, numa posição X, não preciso ficar mais estudando, porque eu já compreendo que tudo que tem no mundo sou eu lidando comigo mesmo o tempo todo. Aí eu percorro esse caminho de uma forma assim mais compreensível. Então, né, trazendo todos os assuntos que a gente abordou aqui,
a importância, né, da gente ter essa disciplina, como você mesmo, né, trouxe, e sobre esse cuidado com essa energia, né, saber que ela é sutil, né, então tem que ter esse cuidado para que a gente não desperdice ela. Claro que, como a gente falou, não é do dia para noite que você vai conquistar as coisas, né, mas fazer cada dia, né, para que você atinja, né, esses méritos que a gente citou aqui. Já dizia o Cristo: na vossa paciência possuirei vossas almas. A gente não tem ela ainda, a gente só tem uma semente. E através desses 3 caminhos que são sintetizados no quarto é que a gente aprende a sofrer, a desenvolver esse estudo, a viver isso cientificamente, tendo a transmutação sexual mais a eliminação de pensamentos e o sacrifício pela humanidade como essa linha mestra, para que logremos êxito nesse trabalho, nesse desafiador trabalho esotérico gnóstico. Deixa eu até pegar um exemplo aqui que é bem interessante, que dentro da mitologia é trazido o Sísifo, que é aquele sujeito que era um dos mais inteligentes entre os humanos, e ele, em certa ocasião, ele quis, pelo fato de ser mais inteligente, vou ser maior que Deus, E aí ele foi punido justamente por ele se achar, né, esse sujeito muito inteligente. E Deus falou para ele: olha, você só vai conseguir realmente ser mais do que você é de uma forma intelectual. Claro, a gente olha para essa forma intelectual de alguém que está dentro dessa mente. Quando você conseguir levar essa pedra até o cume do monte, vai deixar essa pedra lá em cima. É claro que eles faziam uma força e tal, e de repente ele cansava, a pedra voltava lá. E por quê? Porque a mente, ela não vai conseguir fazer esse trabalho. Por isso que a gente precisa ter aí as chaves, né, como a gente está dando aqui, e perceber que essa pedra, ela não é uma pedra literalmente se falando, e sim que essa energia sexual. A gente fazer subir esse cume e fazer com que ela permaneça aqui. Aí tá além dessa inteligência. Que daí a própria pedra que a gente falou que é o sexo, né? É fazer essa subida através do sexo. E a mente não tem, porque a mente vai ser extinguida quando isso acontecer. E a gente vê, né, esses caminhos que o Horacito citou, então, a importância, né? E quão desafiador é tudo isso. Você vai ter que manter posturas, manter o caminho do fakir, não como ficar ali parado, mas dentro de vários passos da vida, né? Seja no trânsito, numa fila de mercado, que é um monge urbano usando todos esses caminhos no dia a dia. Um monge de buscar conhecimento e não distrações, mas conhecimento, de estar estudando, não fechado dentro de um local, mas aqui, junto a todos, vivendo no mundo e não pertencendo ao mundo. Chegar no yogi e começar realmente a levar a ciência, né? Fazer ciência de si mesmo, que é usar tudo isso. E isso no dia a dia, entre família, trabalho, o que tem que ser feito, aonde tem que ser feito, mas no presente momento. Esse é o desafio. Muita gente não enxerga dessa forma e sempre está fugindo de si mesmo, mas não vai encontrar nada fora se não encontrar antes dentro. Então o desafio e o desafiador estão sempre aqui, onde a gente vem falando sempre de se reencontrar, de se lapidar e de todo esse ensinamento que a gente bem trouxe, né, a importância e a energia agora que a gente vai conseguir através da transmutação vai facilitar aí muito para aquele que está realmente praticando. Que agora podemos entender, né, no primeiro momento, sobre cada um carregar a sua própria cruz, né? Tá aí o trabalho. Não adianta querer passar para terceiras pessoas, mas não tem para onde fugir. Você chega num ponto, e esse é o ponto. Quando se fala da transmutação sexual, é aqui que a gente chega. Não tem aonde mais correr, né? Junte as suas coisas, comece a trabalhar, que é a partir disso que você vai conquistando todo esse trabalho que a gente vem falando. Sim, é bem importante lembrar daquela questão onde Cristo Jesus fala, né, que aquele que queira essa autorrealização, né, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Que são os 3 fatores, que é todo esse desafio
E quem vai querer ser crucificado? Quem que vai querer seguir esse caminho? Né? O nosso pensamento jamais, né? Sim. E essa cruz, de uma forma simbólica, olha pro inconsciente, onde a gente, né, como foi colocado ali, da gente ficar de alguma forma se vitimizando. Eu vou pagar os meus pecados e não vou mais culpar ninguém. Gente, segue, foi. Aí você deixa de se vitimizar ou até de fazer a questão de trazer o cordeiro, como era feito antes, como oferenda, um sacro ofício. E agora eu me entrego como cordeiro, eu me entrego como essa vítima para algo maior. Esse é o desafio. Negar a si mesmo, pegar a cruz, que é a transmutação, a parte sexual, e seguir esse Cristo internamente. Mesmo que venha milhões de vozes querendo, né, que o Cristo seja crucificado, todos esses anticristos que estão dentro de nós, mas a gente seguir sem dar ouvidos a eles e eliminando e seguindo passo a passo. Agradeço vocês mais uma vez pela conversa. E por aqui a gente finaliza mais esse episódio. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no canal do Spotify, no Amazon Music, no Instagram, aqui no YouTube também. E paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve.